não vão fazer. Essa é a minha convicção profunda. Não é? E por isso o interesse da juventude não é uma orientação. A orientação é a manutenção do poder hegemônico, do exercício do poder de forma hegemônica. Quer dizer, sem nenhuma concessão. Nós é que mandamos e vamos continuar a mandar. Bem ou mal, somos nós. Vocês têm que nos suportar. E as declarações de alguns deles mostram perfeitamente isso, que estão, inclusive, disponíveis para recorrerem a práticas de violência extrema para continuarem a manter, não é só continuarem no poder, é continuar a manter o poder hegemônico, né? E totalitário, que manda tudo. O sistema é sim um sistema autofágico, quer dizer que come as suas próprias crias, se necessário for, também. Né? Até as suas próprias crias, ele come, se necessário for, para se manter. Agora, a questão da autonomia, liberdade, a autonomia participativa e a questão do poder tradicional e como ela se encaixa. A Constituição é muito clara nesse capítulo também. A Constituição diz que o poder local tem duas formas. Uma forma que é moderna, que são as autarquias locais, e uma forma que é tradicional, que são as autoridades tradicionais. Só que a legitimidade das autoridades tradicionais inscreve-se nessa convicção de que elas são úteis porque elas são o acervo, o que é genuíno, que nos traz desde há séculos, ok? Então, esse vínculo é um vínculo intelectual, não é um vínculo racional. Não é a razão que preside a submissão que eu tenho em relação a uma autoridade tradicional. É um vínculo que tem a ver com uma convicção profunda que eu tenho de que aquele indivíduo é mesmo aquele que tem que ser o poder, o que determina a nossa conduta. A autoridade tradicional, segundo a Constituição, tem limitações, tem grandes limites. Entre eles, a liberdade e os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana. Há práticas que são ditas tradicionais, mas que não são aceitas, porque, segundo a filosofia da Constituição, violam a dignidade da liberdade da pessoa humana. Já agora, um exemplo. Soba, no primeiro encontro das autoridades tradicionais que eu assisti, diga que os sobas têm que ser tipoiados, porque é a autoridade tradicional. Eu percebo como metáfora. Tipoiado quer dizer levado na tipoia. Ora, no século XIX, XVII e não sei o quê, eram 4 pessoas, 2 paus, um pano, o homem ia lá em cima e 4 transportavam. Quando ele diz hoje que o soba tem que ser tipoiado, ele está a falar em 2 novas formas de transporte, já não é mais a tipoia. Ou seja, ele está a reivindicar carro, está a reivindicar moto, está a reivindicar qualquer coisa que seja. Bem, mas ele inscreveu essa reivindicação na tradição. Diz, eu como soba, não posso andar a pé, eu tenho que ser tipoiado. Nós vemos os sobas a transpirar aí, não é? Mas pronto. Essa era a reivindicação. Mas quando o outro reivindica um funeral que implica uma almofada, aí nós temos que nos interrogar.
também é uma metáfora, a almofada. Na verdade é matar-se uma pessoa, e normalmente uma criança, porque o soma não pode ser enterrado sozinho. Eu já discuti isso muitas vezes e coloquei frontalmente às pessoas. E havia pessoas que eram tradicionalistas, que defendiam a tradição e diziam, não, assim tem razão, sim, o soma não pode ser enterrado sozinho. Ah, é? Tá bem. Você dá o teu filho para matar, para pôr no caixão do soma, para enterrar o soma? Ah! Não, não toma. Você é tradicionalista o sacrifício do outro, né? Mas é uma questão que fica no ar. Podemos aceitar toda e qualquer forma dita de tradição? Põe outra questão. Aqui, infelizmente, em Angola não há muito. Parece-me que há algumas regiões que ainda, mas felizmente não. Como, por exemplo, há na Guiné. A mutilação feminina é dita tradição. Faz parte do rito de passagem da adolescente para a mulher. Okay? Nós, pessoas do século XXI, vamos aceitar a mutilação feminina? Porque para fazer a transição de adolescente para a mulher, faz-se a excisão do clitóris. Ou seja, corta-se o clitóris da mulher. Ok? Assim torna-se mulher, não vai pensar em muitos homens, não sei o quê, vai ser obediente ao marido, essas histórias todas. Ok? Nós vamos aceitar mutilação feminina? Vamos? Porque não é a mesma coisa que a circuncisão. A circuncisão do homem, hoje até pode-se fazer em ambiente das unidades clínico-sanitárias, médico-sanitárias. Não é? É tirar o propúcio do pênis. É diferente, não há uma mutilação propriamente. É diferente. Também faz parte do rito de passagem dos rapazes, da adolescência para a vida adulta. Até em termos de higiene, é vantajoso. Aquela pele ali está a mais. Deus estava destruindo e pôs aquela pele a mais. Ok? Agora, o clitóris da mulher não. Não está a mais. Faz parte dela. É uma mutilação, é como se tu cortasse um dedo ou um braço. Yeah? Só que ainda nessa questão, nesse caso, subtende-se o direito costumeiro? Não, a questão é, e a Constituição resolve isso. Por isso é que eu estava a falar da dignidade da pessoa humana. A questão é saber se efetivamente a tradição pode ultrapassar todos e quaisquer limites. Não pode. Não pode. Segundo a Constituição, a tradição tem limites. Tem que ser limitada. E a consciência atual do século XXI seguramente repudia isso. E se houver aqui homens que defendem a mutilação feminina, não é? Genital, seguramente não encontrarei uma mulher que defenda isso. Que diga assim, não, sim senhora, deve cortar mesmo o meu clitóris porque eu quero passar de menina para mulher e quer ser uma mulher integrada na minha tradição. O rito de passagem pode continuar, mas tem que se atualizar aos tempos atuais, não é? Porque isso é uma mutilação. Por isso eu estou a dar exemplos extremos em que a tradição ultrapassa os limites da nossa consciência atual. E por isso a Constituição fala nisso. Diz que a tradição não pode. Então, quando nós transportamos isso dos limites da tradição em relação ao poder tradicional, nós temos que nos perguntar se um jovem irreverente, como vocês todos aqui são,
estiver num ambiente de uma boala em que o Soma é que manda e ele não quiser obedecer a determinadas práticas, o que é que acontece? Pode ser queimado na fogueira porque desrespeitou a tradição. Pode ser crucificado em asta pública, chicoteado, sei lá, uma coisa qualquer. Ou tem que ter o seu direito de cidadania de não aceitar isso. Então procura outro ambiente, se calhar, para viver, tudo bem. Mas esse é que é o grande problema do poder tradicional. Agora, o poder tradicional tem que existir tal como ele é, tradicional. Não é transformar o poder tradicional num aparelho de repressão das liberdades a favor do regime. Que é isso que eles querem fazer. É tornar os somas bufos, controladores, repressivos, em relação às liberdades individuais das pessoas, e particularmente dos jovens. Por isso é que eles não dão autonomia ao poder tradicional. Então, deixem o poder tradicional, ele próprio, afirmar-se, né, no seu espaço e dentro dos limites que já são estabelecidos pela Constituição. Quem tem as suas convicções e diz, não, eu quero mesmo viver sob a autoridade do Soma, vive sob a autoridade do Soma. Quem diz, não, Soma para mim já era. Tem outras formas de encontrar a tradição, e se é para contar histórias do passado, vou lá, falo com ele, tudo bem. Agora, para me comandar a vida, não estou aí. Então, temos dois quadros, não é? E o princípio da liberdade tem que necessariamente funcionar. Esse é fundamental. É o princípio mais sagrado que nós temos como pessoas humanas. Quanto à autonomia, necessariamente tem que ser participativa também. Porque, dada a proximidade desse poder, que é o poder autárquico, os governantes locais são melhor vigiados pelas pessoas que melhor o conhecem. Sabem? Esse era meu vizinho, não tinha riqueza nenhuma, como é que agora está a ficar rico, de repente está a começar a coisa, não é? Além disso, a proximidade permite uma maior participação. Mas isto é um caminho. Não é uma coisa acabada que cai do céu e está perfeito para todo sempre. Não. É um processo. E o caminho faz-se caminhando. Não é ficar parado no mesmo sítio que eu vou fazer o caminho. Porque por muito que eu seja visionário, ficando parado no mesmo sítio, a gizar, a pensar qual é a melhor fórmula para aplicar, quando aplicar, seguramente que vou verificar pela prática que faltava qualquer coisa, é preciso retificar aqui. Por isso é que se diz em filosofia que a prática é um critério de verdade, porque nos ensina. Então, o caminho faz-se caminhando. Então, as autarquias serão também elas próprias um processo. Não é? Só para ver como é que é essa participativa, essa participação? Tem que explicar isso. A primeira possibilidade de participação em relação às autarquias, a primeira possibilidade é as pessoas organizarem-se. Nós estamos aqui na terceira divisão. A terceira divisão é uma associação e permite esta troca estamos a discutir o quê? Estamos a discutir a gestão da res pública, da coisa pública, daquilo que é de todos nós. Não estamos a discutir o problema da família dele, ou da minha família, ou da família do outro. Estamos a discutir o problema do país. E, em particular, o problema de como vamos governar os municípios. Isto é uma forma de participação. Essa
é a primeira forma de participação. A segunda forma de participação para as autarquias é as pessoas associarem-se e dizerem: está aqui a nossa candidatura, nós também queremos participar nessas eleições. Porque as eleições gerais que existem agora só têm acesso a elas partidos políticos. E não há nenhum requisito para os concorrentes? Os grupos de cidadãos não podem participar nas eleições gerais. Mas nas eleições autárquicas é possível os cidadãos participarem nelas, constituindo um grupo e apresentando uma candidatura. Os requisitos para essa participação estarão na lei. O MPLA, na sua proposta, já vem dizer que o grupo de cidadãos tem que ter no mínimo 50 pessoas e tem que se registrar antes mesmo de apresentar candidatura. É uma espécie de protopartido que ele quer criar. Obrigar as pessoas a criar. A Constituição não diz isso. A Constituição diz que os cidadãos podem apresentar candidaturas independentes. E por isso, o que tem que cumprir são os requisitos da apresentação da candidatura. Não tem que se constituir em grupo registrado, formal, antes de apresentar a candidatura. Até porque a história das eleições começou sem partidos políticos. Os partidos políticos não existiam. Haviam pessoas que queriam ser eleitas, apresentavam-se e criavam um comitê de apoio à sua eleição. E são esses comitês de apoio à eleição que depois se transformaram em partidos políticos. É o que acontece, deve acontecer nas eleições autárquicas. Mas isso, a lei das autarquias vai definir tudo isso. Agora o Catron Ungida, que trouxe uma intervenção interessante, muito interessante, pelo facto de ser uma intervenção à contracorrente. Quase que nos disse: como os partidos políticos não são de confiança, nós também não vamos lá. Ora, eu estou aqui para dizer precisamente o contrário. E porque as pessoas acham que os partidos políticos não são de confiança, é que devem ainda mais organizarem-se e, de forma autónoma, participarem dos processos. E, particularmente, deste processo, que é um processo de luta dos cidadãos. Ele continua mentalmente amarrado aos partidos políticos, embora diga que os partidos políticos não são de confiança. Ora, o que eu quero aqui expressar é que, como isto é um problema de cidadania, não tem que estar amarrados a nenhum outros esquemas. É pensar como é que cada um exercita a sua cidadania e como é que cada um participa nestes processos de cidadania sem estar amarrado a outros que depois os vão abandonar e vão desiludir e coisas assim. Por isso, a experiência da desilusão deve se transformar numa força motora para as pessoas se porem em ação, em movimento, de forma autónoma. Terceira divisão é uma associação, é uma força. Pode organizar-se, pode fazer alianças aqui, alianças acolá, mas ter a vontade própria de marchar pelos seus próprios pés. E as alianças são alianças normalmente temporárias. Há um interesse comum num determinado tempo, historicamente determinado. E então as pessoas juntam-se. Disse na sua comunicação aqui que a terceira divisão representa a classe baixa. Mas a classe baixa tem os seus próprios interesses. Mas terá interesses comuns a uma determinada altura com a classe média. E, quiçá, com a classe alta.
Ora, se num determinado momento os interesses da classe baixa coincidirem com a classe média, então a classe baixa deve fazer aliança com a classe média. Se nós estamos aí desta ilha para outra ilha, e depois tem mais uma outra lá à frente, mas tem pessoas que só querem ir para a primeira, não vamos dizer a partir desses gajos ao mar, remamos nós sozinhos. Não, deixa eles também remarem até a primeira ilha. Porque temos todos interesse em ir até a primeira ilha. E o esforço é menor para nós. Quando chegarmos à primeira ilha e eles disserem, agora nós aqui já não vamos mais. Temos mais esforço, poupamos esforços, temos mais força agora para continuarmos nós a remar. E sem desilusões, já sabíamos que essa aliança objetiva é uma aliança circunstancial, temporária. Por isso não tem que nos trazer desilusões, se formos sempre realistas. Agora, se nós pensarmos, não é, a classe média agora também tem os nossos interesses, estamos juntos, vamos numa boa. Quando chegar e ele disser, mano, agora vai tu sozinho, tens uma desilusão. Então tens que ter a perspectiva da realidade e fazer as alianças que forem necessárias em função dos teus próprios interesses. Então, em relação às autarquias, nós temos que assumi-las como uma questão de cidadania e agirmos em função dos nossos interesses de cidadania. A não ser que nós digamos, bem, as autarquias não vão trazer nada de novo, vai ser a mesma coisa, ter um autarca ou ter um administrador é a mesma coisa. Então, bom, cada um terá a sua apreciação. Eu, pessoalmente, acho que vai trazer coisa de novo. Até mais, do meu ponto de vista, vamos chegar à independência efetiva e as pessoas vão sentir o poder efetivo nas suas vidas pela proximidade através das autarquias. Porque um poder central que está lá na cidade alta, distante das pessoas que estão no interior, num município qualquer, não diz nada. Não diz nada. As pessoas participam, tudo bem, na escolha, não sei quantos. Mas as autarquias têm essa virtude de trazer uma certa participação e de libertar as pessoas dos centros controladores. E os centros controladores não são só os centros do próprio Estado. Não é só o centro do partido-Estado. É também dos partidos políticos. Vou dar um exemplo. Se aqui em Cabo uma determinada força política achar que deve lançar como paraquedas um candidato, impondo ao partido local de Cacoal, as estruturas do partido local de Cacoal, esse paraquedas, se houver autarquias, como há a possibilidade das candidaturas independentes, no interior do próprio partido pode sair um indivíduo que diz, não, nós é que estamos aqui, nós é que conhecemos os problemas, não vamos apoiar esse paraquedista, vamos nós apresentar uma candidatura. Ou seja, cria um novo canal de promoção política também, que não te obedece aos centros. Ou os centros têm que negociar com as periferias. Okay? Esta relação centro-periferia, através das autarquias, vai ser mudada. Mas também cria um canal de promoção política. Por quê? Porque se o João, um desconhecido, quer no partido, quer pela nação, se torna um bom autarca, governa bem, traz progresso e bem-estar para a população do seu município, passa a ser conhecido não só no município, mas também no país. E por aí se promove politicamente,
sem ter que ser pelos canais dominados pelo centro dos partidos ou pelo centro do Partido-Estado. Ok? Por isso há aqui um exercício de liberdade. Mas, mais do que isso, há também uma repartição do poder. Porque não é possível um mesmo partido ganhar em todas as autarquias. Não é possível. E mesmo que isso acontecesse, como a autarquia elege uma Assembleia Municipal, permite o pluralismo político e político-partidário no interior da Assembleia Municipal. Porque aquele partido que ganha, governa, mas eu que não ganhei, fico representado na Assembleia Municipal, onde faço oposição ao partido que ganhou. E isto não é só a nível dos partidos, como vos disse, nas autarquias, há a possibilidade de termos grupos de cidadãos com representação, primeiro nas Assembleias Municipais e segundo com a possibilidade de serem presidentes da Câmara. Aqui um desses dirigentes da terceira divisão pode vir a ser presidente da Câmara de K4, por que não? Ok? E então, o que é que acontece a partir daí? Deixa de ser, a dimensão dele deixa de ser só a terceira divisão e os circunvizinhos da terceira divisão. Passa a ser municipal. Ok? Passa a ser municipal. E sendo municipal, projeta-se também para o próprio país. Por isso, não tenho dúvidas nenhumas que a resistência que o poder faz à implementação das autarquias é porque este é um mecanismo que permite desmontar o poder hegemónico instalado. Se não fosse este mecanismo um desmonte do poder hegemónico instalado, o poder não estaria tão empenhado em impedir a realização das autarquias. Porque centralmente ele controla. Mesmo que seja com 51%, ele é titular do Poder Executivo, manda tudo. E está a querer mandar como se tivesse 82% de 2008, que era o que ele queria, o chamado salto da gazela. Professor Bonavena, desculpa. As autarquias podem abranger a municípios sem recursos? Já respondi isso. Por isso, não estamos à espera de amabilidades do regime. Estamos num processo de reivindicação, de luta. Não tenhamos ilusões, temos consciência do regime que temos à frente, não estamos à espera de nenhuma amabilidade, estamos numa luta de legitimidade perante a população, porque se nós não fazemos nada, eles enganam a população e continuam, até reforçam a sua legitimidade. E estamos numa luta também de legitimidade de enunciação, o direito de tu falares, de tu dizeres, de trazeres um discurso alternativo. E mais, os jovens, para além da alternância, precisavam efetivamente de um discurso alternativo, e isso implica, mais do que alternância, uma ruptura. Isso, quando quiser, eu posso vir aqui falarmos dessa ideia de que temos necessidade de uma ruptura, não mais a continuidade, não é? Porque faz-se muita continuidade, as lideranças que muitos de vocês ainda veneram são de continuidade. É preciso fazer uma ruptura na base de valores, de novos valores, de modernidade, de cidadania, de liberdade. Em relação à pergunta que coloca, isso é um falso problema. Isso de que fazer autarquias num município que não tem recursos é um falso problema. A autarquia que não tem recursos tem administrador municipal ou não tem?
Qual é a diferença, em última instância, entre uma autarquia e a administração municipal? É a eleição daquele que nos governa. Então, se aquele que não tem recursos não é eleito, está lá a governar, por que é que não há no mesmo município, sem recursos, escolhermos aquele que nos governa? Vamos dar um exemplo extremo. Não temos nada. Temos um único saco de arroz. Preferes um gajo que autoritariamente diz agora quem vai distribuir o arroz sou eu. Se você leva 1 quilo ou 2, eu é que vou determinar. Ou queres um gajo que a gente escolhe que vai distribuir o arroz segundo as regras que nós também vamos estabelecer. Porque não, mesmo sendo eleito, não pode depois ele impor a vontade dele. Ele é eleito para distribuir o arroz. Como é que distribui o arroz? Nós é que vamos determinar antes. Por isso, nas autarquias é isso. A Assembleia Municipal é que determina como é que ele vai governar o município. Por isso é que, quando ele é eleito, tem que apresentar o Plano Municipal de Desenvolvimento, ou o Plano de Desenvolvimento Municipal, PDM, se quiseres, à Assembleia Municipal, que aprova ou não aprova. E aí há a possibilidade de você fazer pressão sobre as pessoas em que vocês elegeram, que estão na Assembleia Municipal. Não. Essa história de comprar mais carros para a administração, para. É para andar de motoqueiro, faz lá o que quiser, mas o que é mais importante agora é pôr água neste município todo. Água potável. Okay. E aí, por aí, através destes processos, podemos chegar a processos de orçamentos participativos. No município, fazer-se um orçamento como proposta, reunir as pessoas em democracia direta e perguntar, como é esse? É isto que querem? Qual é o prioritário para o município? É mais um hospital? É asfaltar as ruas? É água potável? É eletricidade? E temos os recursos do município que são atribuídos pelo Orçamento Geral do Estado. É outra coisa que eles andam a levar as pessoas. O Orçamento Geral do Estado é dinheiro de todos nós, não é dinheiro do Presidente da República, é dinheiro de todos nós. Tem que ser dividido pelo poder central, que tem obras que vai fazer ele, e pelo poder local. E é isso que diz a Constituição. A Constituição não diz outra coisa. Diz que o Orçamento Geral do Estado tem que ter dinheiro para o Governo Central e para as autarquias. Por isso, todas as autarquias vão ter recursos que vêm do Orçamento Geral do Estado. Porque aquela história de que as autarquias vão cobrar impostos, são impostos, digamos que, marginais. Tu achas que o Soio vai cobrar imposto pelo petróleo que é explorado no Soio? Ou esse imposto é o Estado que vai cobrar? Os royalties do petróleo que se explora em Cabinda, quem é que cobra? É aquele município? Não. Mas mesmo que fosse aquele município, depois ele teria que dar uma parte para a solidariedade nacional. Senão, então, não somos país. Ok? Porque vai haver sempre diferenças. O Lubito vai ser sempre um município mais desenvolvido que a Chipipa. Pode haver uma revolução e a Chipipa até virá ultrapassando, mas em princípio vai ser isso. Ok? Então vamos dizer que a Chipipa fica condenada à miséria e o Lubito, que tem o porto, cobra os impostos do porto, cobra os impostos do caminho de ferro. Então, o caminho de ferro é de quem? É do país ou é do Lubito? É esta mecânica que eles aldrabam as pessoas. Quando fizeram a primeira campanha uma das campanhas contra as autarquias, na tal auscultação que fizeram, sabes o que é que diziam? Que olha, as autarquias vão trazer então outra vez os impostos que o colono cobrava. Você com a tua mandioca vai ter que pagar impostos, não sei o quê. Sem isso não queremos autarquias. É isso, auscultação. Por outra, como é que fica a questão do gradualismo? Gradualismo, já falamos 50 mil vezes. Eles próprios já tiraram da Constituição, já não existe. Esta Constituição já não tem gradualismo. Já não existe. Até porque gradualismo implicava... Desculpe, só
ponto. Em relação mesmo à discussão do gradualismo, na revisão pontual de 2021, uma das coisas que se fez é eliminar o número 1, mas implicitamente o número 2 ainda faz menção da expressão gradualismo. Se tivermos em atenção, ele não deixa de existir de forma objetiva. Ainda consta. Eu não sei se é uma interpretação, se não muito Deixa-me explicar. completa. Deixa-me explicar. Já percebi o que está a dizer. É verdade. Está a dizer. Só que quando ele fala gradualismo, ele está a falar do gradualismo geográfico. Naquele artigo havia 2 tipos de gradualismo. O gradualismo geográfico ou territorial, se quisermos, contra o qual nós nos opusemos desde sempre. E o gradualismo do número 2, que é gradualismo funcional. O gradualismo funcional vai existir sempre. É normal que tu comeces com determinadas atribuições para as autarquias e, consoante o processo vai avançando, o Estado vai libertando outras funções para as autarquias. E por isso vais crescendo gradualmente, em função das tuas capacidades organizativas e funcionais. O gradualismo que eles falam é gradualismo geográfico. Quer dizer, eu faço agora aqui e não faço ali. Com a teoria de que alguns ainda não estão preparados para ter autarquias. E dando um exemplo lá dos municípios do Banco, Direito e não sei o quê. Os mesmos que disseram isso, agora estão a dizer, não, o Direito agora vai ser dividido em 2 municípios. Não tinha condições para ser autarquia, agora já tem condições para ser 2 municípios. Diziam, não, mas Direito não tem ninguém, não tem pessoas. Mas tinha lá administrador, administrava os animais. Agora, os mesmos municípios que não tinham condições, agora vão ser divididos em vários municípios. Eles agora já não falam mais das condições. Agora querem dividir, retalhar o país em 581 municípios. Tem municípios ou propostos que eram comunas. O administrador comunal, a sede da província, a administração comunal, está numa casa de adobe, baixa, com capim, não tem condições nenhumas. Agora estão a dizer que vira município. Não diziam que não tinham infraestruturas. Agora como é que vão criar então infraestruturas em 581? Estávamos a trabalhar com 164. Agora de repente é 581. É tudo falácia. São argumentos falaciosos que são encontrados assim a correr, que são atirados, como eles têm o monopólio da informação, eles atiram e pronto, as pessoas vão consumir. Mas não tem nada a ver. E a reivindicação tem que ser autarquias. Nós não queremos nada. Agora, a administração Lexus, agora diz que vão ter, a administração municipal já não vai ser mais Toyota, vai ser Lexus, quer dizer, muito boa, que funciona muito bem. É tudo aldrabice. É tudo aldrabice. É tudo aldrabice para não fazer as autarquias. E a reivindicação, do meu ponto de vista, deve ser as autarquias. Só para o José Júlio não ficar sem resposta, rapidamente, o nosso modelo efetivamente é marcado por toda a nossa história e, em princípio, pode ser que tenha sido marcado também pelo ultimato da Inglaterra, mas há factos mais recentes, não é, que mais fortemente marcaram este modelo de Estado que nós tivemos na independência, e nomeadamente o colonial fascismo, né? O fascismo, sobretudo, né? O fascismo português, a ditadura portuguesa, foi incorporada, intelectualizada e interiorizada pelos dirigentes políticos nacionais que não quiseram uma independência com democracia. Sim, só uma pena. Para terminarmos já, gostaria que respondesse a seguinte pergunta. Se as autarquias de facto forem efetivadas, será que podemos garantir aqui que a oposição estará próxima ao poder? Bem, não, a minha convicção vale como convicção. A minha convicção é que não é possível
nenhum partido político ganhar em todas as autarquias. Vamos supor que funcionamos com as 164 atuais municípios. Nenhum partido político ganha em todas as autarquias, eu tenho certeza absoluta. Isso é uma convicção profunda. Não é uma convicção religiosa, é uma convicção sustentada nos estudos, em factos, é uma convicção material. Não é possível. Mas aceitando como exercício acadêmico, teórico, que um partido ganha em todos os municípios, temos as assembleias municipais, que não vão ser seguramente monopartidárias, não vai ser só um partido. Vai ter que ter uma pluralidade de cores políticas. E por aí já temos um ganho. Não é? Já temos no município um presidente da Câmara eleito, não é? Temos uma Assembleia pluripartidária e temos uma responsabilização do Presidente da Câmara perante essa Assembleia, que representa os munícipes todos, e temos uma responsabilidade do Presidente da Câmara perante os munícipes que o elegeram, que vão dizer, não, desta vez já não vamos te eleger mais, não cumpriste nada daquilo que ficou. Quando esta a prometer, nós não vimos melhorias no nosso município, vamos mudar a nossa orientação de voto. Por isso, ele vai trabalhar para a sua reeleição também. E quem é que o reelege? Não é o presidente que torna a nomear, não é? Porque eles agora estão preocupados, o homem vai acordar como bem disposto ou mal disposto? Vai me tirar ou não vai me tirar? Então, o que ele quer é agradar quem o pôs lá. A partir do momento que quem vai pôr lá são os munícipes do seu próprio município, ele tem que agradar aos munícipes e não nenhum poder que esteja para lá dos munícipes. Isso é repartição do poder. É fazer os partidos políticos, as pessoas chegarem próximos do poder. Para além de que as autarquias permitem, sim, uma antevisão daquilo que serão eleições gerais futuras, sem dúvida nenhuma. E é uma escola também, é uma escola política para a cidadania, para todos. É uma escola política para aqueles que vão ficar a governar o município, mas é uma escola política também para aqueles que fazem a oposição no município. E a reivindicação, que é o que acontece hoje com esta nova sociedade civil que a terceira divisão corporiza também, é que a reivindicação deixa de ser uma reivindicação geral, nacional, mais ou menos abstrata, e passa a ser uma reivindicação concreta, local e específica. Quando vocês aqui fazem uma reivindicação ao administrador, não reivindicam, vamos democratizar o país, porque isso não pode fazer. Reivindicam o quê? Água, eletricidade, melhor funcionamento do hospital de Cacoaco, segurança, polícia, os bairros, não é? Arruamentos e essas coisas. Por isso a reivindicação torna-se uma reivindicação local. E os movimentos hoje, os movimentos da sociedade civil local têm essa característica. Trouxeram uma coisa nova. Enquanto que os movimentos da sociedade civil há uns anos atrás faziam reivindicações em termos gerais da democratização do país, da melhoria de condições de vida das populações, mas em geral, agora aqui é em concreto. E por isso a reivindicação aqui, na essência, provavelmente poderá ser igual à do Kazenga, mas na prática é diferente, porque cada município tem as suas especificidades e as reivindicações vão se moldar em função das especificidades dos municípios. Bem,
Muito obrigado a todos por imperativo do tempo. Temos que encerrar a roda de conversa de hoje. Mas antes de nos atermos aqui naquilo que foi a